Uma vez, boa noite, seja bem-vindo, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos na nossa penúltima noite. Mas como a Suzaine falou, não terminamos aqui. Vamos continuar no final de semana na celebração na igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais próxima de você. Nós vamos ter muita festa esse final de semana, sábado pela manhã, domingo à noite. Você pode procurar a igreja, encontre no site encontreumaigreja.com.br e você vai encontrar a igreja mais próxima de você. E nós vamos ter celebrações também, alguns pequenos grupos. Eu quero louvar a Deus, alguns grupos pequenos ali estão reunidos assistindo. Eu quero mandar um abraço hoje muito especial para o pequeno grupo Conectados, pequeno grupo Adventos, estão nos assistindo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Extremóis também estão reunidos assistindo esse programa. Mas hoje eu queria mandar um abraço muito especial para duas pessoas. Uma delas é o Heider. Ele me mandou uma mensagem hoje por minhas redes sociais e ele disse: pastor, eu estou retornando. E ele me disse até a data do batismo dele. Heider, Deus seja louvado por sua decisão, Deus seja louvado por seu retorno para os braços de Cristo. Mas também temos alguém que está nos ouvindo pela rádio, a Lidiane. Ela está ouvindo, acompanhando pela rádio e ela também tomou essa decisão. E todas essas decisões chegaram até as nossas mãos, ao nosso conhecimento, pelo Eu Aceito, novotempo.com/Eu Aceito. Todas as noites estamos convidando pessoas que querem tomar a decisão pelo batismo. E hoje nós vamos mais uma vez abrir a Bíblia. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39. Nós falamos que o personagem de hoje é José, então vamos estudar a história de José. Me acompanhe então, Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39, antes de lermos, enquanto você está abrindo a Bíblia aí, Gênesis capítulo 39, eu quero convidá-lo a fechar os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite e mais uma oportunidade de a Tua Palavra, através do Teu Santo Espírito, nos alcançar. Santo Deus, o Senhor conhece cada pessoa, cada necessidade. O Senhor conhece quem está acompanhando pelo celular, pelo tablet, em casa, numa igreja, está dirigindo, ouvindo a rádio. Santo Deus, que a Tua presença aqueça o nosso coração, que a Tua Palavra fale de maneira clara e poderosa. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, Gênesis, capítulo 39. Nós vamos ler 5 versículos, depois, no final do sermão, voltamos a Gênesis 39. Diz o seguinte: José foi levado ao Egito e Potifar, alto oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com José e que tudo o que ele fazia, o que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, achou José bondade perante Potifar, a quem servia. E Potifar pôs José como mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Verso 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa e tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor, a Bíblia diz, estava sobre a casa do egípcio, sobre tudo que ele tinha, tanto em casa como no campo. José é um dos personagens mais importantes da Bíblia. Nós falamos muito de Abraão, mas quando nós vamos ler o livro de Gênesis, nós percebemos que Moisés gastou ou usou mais espaço para falar de José do que de Abraão. Abraão era aquele que estava dando início ao povo de Israel, mas José foi aquele que estabeleceu e que ensinou princípios que são válidos até hoje. Mas esse momento que nós lemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 39, é um momento especial na vida de José, porque José ele estava num momento decisivo, ele havia sido vendido como escravo. Você lembra que nós falamos que quando lemos a Bíblia, em um dos sermões nós falamos que quando você lê a Bíblia, você deve fazer perguntas ao texto bíblico? Então hoje nós vamos fazer algumas perguntas a esse texto bíblico. Se você perdeu alguns dos sermões que nós falamos sobre como estudar a Bíblia, como fazer perguntas ao texto bíblico, você pode ver os sermões que já estão no ntplay.com. Em um dos sermões nós falamos como fazer perguntas ao texto bíblico, mas uma pergunta que você tem que fazer nesse texto é:
como José era próspero. Como assim ele era próspero? Quando você lê na Bíblia dizendo que José era próspero, o mínimo que você tem que fazer é perguntar como ele era próspero. Naquele momento, ele estava escravo no Egito. E ele estava como escravo no Egito porque ele tinha 10 irmãos que o odiavam. Imagina você ter 10 irmãos que te odeiam. E eles venderam. José não foi levado para o Egito de qualquer maneira. Os seus irmãos o venderam como escravo. Mas o plano não era vender José como escravo. Na verdade, o plano era matar José. Deus, de uma maneira grandiosa, livrou José, mas o plano dos irmãos era matá-lo. Agora ele estava como escravo no Egito. Foi levado para uma feira de escravos e um homem chamado Potifar o comprou. Ele agora era nada mais, nada menos que um objeto. Um escravo não passava de um objeto. Se Potifar quisesse matar José, ele não precisava pedir autorização para ninguém. Se Potifar quisesse destruir a vida de José, ele não precisava pedir a ninguém. José era apenas um escravo de Potifar. Nesse momento, quando os irmãos o traíram, quando os irmãos o venderam, quando ele agora era um objeto de Potifar, a Bíblia diz assim, José era um homem próspero. Aí vem a pergunta, ou Moisés não escolheu bem a palavra, ou nós temos que repensar o que significa prioridade. E a verdade é que José era próspero e Moisés escolheu bem a palavra quando escreveu Gênesis 39. Mas sabe, prosperidade para a Bíblia é uma coisa, prosperidade para o mundo é outra coisa. Quando a Bíblia diz que José era próspero, o que a Bíblia está dizendo de verdade é que José tinha uma prosperidade que o mundo não conhece. José tinha uma prosperidade que o mundo às vezes não valoriza. O que é ser próspero hoje? Hoje, ser próspero depende do bairro que você mora, depende de quantos metros quadrados tem tua casa, qual é a marca do carro que você dirige, que tipo de roupa você usa e quanto você tem na conta do banco. E José não tinha nada disso. Mas a Bíblia diz que José era próspero. A pergunta é, por que José era próspero? E o texto diz, José era próspero porque o Senhor estava com José. Você entende? A prosperidade de José não era medida pela conta do banco, não era medida pela marca do carro, nem pela marca das roupas. A prosperidade de José era pela intimidade e o relacionamento que ele tinha com seu Deus. Será que você não está buscando uma prosperidade que é apenas uma prosperidade para esta terra? Será que você não está abrindo mão de uma prosperidade como a de José? Uma das grandes tragédias da vida é que essa prosperidade da conta do banco, essa prosperidade da marca do carro, essa prosperidade de em que bairro fica a minha casa, onde eu vou tirar as férias, essa prosperidade, ela não serve para nada nos momentos de necessidade. Essa prosperidade, ela não te ajuda quando o teu casamento está acabando. Essa prosperidade, ela não pode te dar tempo quando a vida está indo embora. Essa prosperidade que o mundo oferece, ela pode te dizer aonde tirar as férias, mas ela não pode te dar paz, não importa para que lugar do mundo você vá. Há uns 20 anos atrás, eu conheci um senhor e ele me procurou e ele disse, pastor, eu tenho recursos, eu tenho possibilidade de ir para onde quiser, mas eu não tenho paz. E eu disse para ele, olha, eu também não tenho paz, mas eu sei quem tem. Aquele homem era um dos homens mais prósperos da cidade, mas era a prosperidade que era medida pela conta do banco. Mas toda a prosperidade não dava para ele uma noite de paz. Ele me disse, pastor, eu estou sem dormir há 14 noites, pastor, por favor, me ajuda. E todo o recurso que ele tinha não servia para absolutamente nada naquele momento de necessidade. É essa prosperidade que você busca, talvez exatamente essa prosperidade que te afastou de Deus. Essa prosperidade que te fez correr pelos caminhos da vida e se esquecer de passar tempo na presença de Deus.
E ela foi te dando dinheiro na conta do banco, mas tirando tempo com a família, tirando tempo com a esposa, com o esposo, na casa de Deus, na presença de Deus. E no final, você olhou para tudo que construiu e tudo que destruiu no percurso. Então, essa noite eu quero convidá-lo a repensar a prosperidade. E pensar em uma prosperidade que pode te ajudar quando a tragédia chega em tua vida. Eu contei esses dias que há 18 anos atrás a minha mãe faleceu. No dia que minha mãe faleceu, ela estava em casa, seu último suspiro, nós estávamos ao redor dela, meu pai e meus 2 irmãos. Quando ela deu o último suspiro, nós demos as mãos e oramos. Claro que não foi uma oração fácil. Mas nós sabíamos que não estávamos sozinhos ali, porque a presença de Deus é capaz de nos dar força para continuar quando você tem que fechar os olhos de alguém que você ama. Essa prosperidade, ela não pode ser medida pelos recursos financeiros, ela é medida pelo relacionamento, pela intimidade, pela entrega a Deus. Então, quando nós te convidamos para entregar a tua vida a Deus, é por um único motivo, é para que você tenha essa prosperidade, a prosperidade que José tinha. Ele não tinha mais os irmãos, ele não tinha mais o pai, ele não tinha mais a presença das pessoas que amava, ele era apenas um objeto, mas ele era próspero. Pastor, e como José era próspero? Tem uma coisa no texto que talvez você não tenha notado. Mas a Bíblia diz que José se tornou mordomo de Potifar. Essa palavra, ela perdeu o sentido bíblico. Hoje, quando falamos de mordomo, pensamos em alguém vestido, servindo outra pessoa, ou quando falamos de mordomia, pensamos em boa vida. Mas na Bíblia, a ideia de mordomo é alguém que cuida do que não é seu. Então, entende bem, na relação José-Potifar, nós podemos enxergar a nossa relação com Deus, nós também somos mordomos de coisas que não nos pertencem. Nós cuidamos de coisas que não nos pertencem. A Bíblia diz que o corpo não pertence a você. A Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então você deveria cuidar do teu corpo de maneira que honre o verdadeiro dono do corpo, que é Deus. A Bíblia diz que o tempo pertence a Deus, os recursos financeiros pertencem a Deus. E nós estamos usando as coisas de Deus ou destruindo aquilo que é de Deus como nós queremos. E quando nós fugimos da orientação bíblica, nós estamos destruindo. E José, ele era um mordomo. Você não tem opção, como José não tinha. Sabem, José não poderia se dar ao luxo de dizer assim, olha, Potifar, eu não quero ser mordomo. Ele não tinha esse direito. Eu e você também não temos. Você é o mordomo de coisas que não pertencem a você, que pertencem a Deus. A única opção que José tinha e que eu e você temos é se vamos ser bons ou maus mordomos. Você entende? Pastor, mas eu nem creio em Deus. Não importa se você não crê em Deus. O que importa é que você é mordomo de coisas que não pertencem a você. O tempo não te pertence. Se o tempo te pertencesse, você saberia onde estaria amanhã à tarde. E você não tem como garantir onde vai estar amanhã à tarde. Então, José tomou uma decisão de ser um bom mordomo. E aí tem uma outra coisa muito profunda no texto bíblico. O texto bíblico diz o seguinte, José se tornou mordomo de Potifar. E como ele se tornou um bom mordomo de Potifar, Potifar prosperava. Você notou isso no texto bíblico? José era um bom mordomo e quem prosperava? Potifar prosperava. Mas na relação homem-Deus ou mulher-Deus, quem prospera não é Deus. Deixa eu te explicar. Na relação José-Potifar, José era um bom mordomo, Potifar prosperava. Na relação do homem com Deus, quem prospera é o homem. Quando Deus diz assim, guarde o dia de sábado. Gente, o dia de Deus não vai melhorar porque você guarda o sábado, mas eu te garanto que o teu vai. A tua família, mais tempo com a tua família, mais tempo com o teu casamento, mais tempo ajudando pessoas. Então, quando Deus pede que você guarde o sábado, não é porque Deus vai ganhar alguma coisa com isso, você ganha. Quando você é um bom mordomo do que é de Deus, quem ganha é você. Você vai para a Bíblia e a Bíblia tem várias orientações de como cuidar do corpo, o que comer, o que não comer. E quando você come
bebe, vive da maneira como Deus quer, quando você cuida do corpo do jeito que Deus quer, Deus não vai engordar ou emagrecer, você vai. Deus não vai evitar essa e aquela doença, você vai. Você entende? Na relação de fidelidade, de compromisso com Deus, é o homem quem ganha. Sabe o que é isso? Isso é graça. É Deus dizendo: o que eu peço a você, meu filho, se eu peço que você entregue sua vida, é porque eu sei o que fazer com tua vida, porque na verdade ela me pertence. Então a pergunta que você tem que se fazer agora é como José se tornou um bom mordomo, porque eu também quero ser um bom mordomo. E sabe por que José se tornou um bom mordomo? Porque ele entendeu que ele era só o mordomo, ele não era o dono. A grande tragédia nossa é que nós somos apenas mordomos, mas estamos agindo como donos. Nós estamos colocando no nosso corpo apenas o que nos agrada. E o que deveríamos viver não é dizer meu corpo, minha regra, mas o corpo de Deus, as regras de Deus. Porque Ele criou, Ele é o dono e Ele sabe o que é melhor. A tragédia é que nós estamos usando o tempo de Deus apenas como nós queremos, porque apesar de o tempo ser de Deus, nós estamos agindo como donos do tempo. E aí nós voltamos para a Bíblia agora. Volte para a Bíblia. Gênesis 39. Para você entender a história de José e para você entender como José se tornou um bom mordomo, você tem que compreender o que aconteceu com José. Gênesis 39, verso 7. Diz assim: depois destas coisas, aí você tem que perguntar de novo ao texto bíblico, depois de quais coisas? Ora, você acabou de ler, depois de José ser mordomo, depois de José cuidar da casa de Potifar, depois de José ser um homem próspero, depois destas coisas, a Bíblia diz, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: eu sou apenas um mordomo. Eu sou mordomo do meu senhor. E ele, Potifar, não sabe de nada do que tem na casa, porque tudo ele me passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa em nenhuma coisa, e nada me negou, senão a ti, porque é sua esposa. Pois, como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Verso 10, falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ela a casa para ele, José, para atender os negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Aleluia. Sabem, você sabe por que José não se deitou com a mulher de Potifar? Porque ele entendeu que ele não era o dono. Se José começasse a pensar: eu sou o dono, o que ele pensaria era simples. Eu já mando na casa, já mando no gado, já mando nas ovelhas, já mando na conta do banco. A mulher de Potifar é só mais uma coisa para cuidar. Mas José nunca esqueceu que ele não era o dono. E talvez você esteja esquecendo. Talvez eu esteja esquecendo. José entendeu que ele era apenas um mordomo. Ele entendeu que ele não dominava, ele tinha que ser dominado. Ele não guiava, ele tinha que ser guiado. E isso fez toda a diferença na história de José e pode fazer na minha e na sua vida. Não haja como dono. Vá à palavra de Deus, estude a palavra de Deus e se Deus pedir para guardar o sábado, guarde o sábado, porque Ele é o dono. Se Deus disser que há coisas que você não deve comer, que não deve beber, não dê desculpas. Faça o que o dono quer, porque você não é o dono, você é apenas mordomo. Mas tem um argumento aqui muito sofisticado e profundo na linguagem de José. Porque José diz assim: olha, deixa eu te explicar, mulher de Potifar, deixa eu te explicar. Não é que você é feia, não é que eu não tenha desejos, mas deixa eu te explicar por que eu não vou aceitar o que você está dizendo. Porque tudo nessa casa eu posso tocar, tudo. Se eu mudar aquele vaso daqui para lá, Potifar não vai perguntar. Se eu mudar o gado daquele curral para aquele outro, Potifar não vai questionar. A única coisa que eu não posso tocar é você, porque você é a mulher dele. Seria muito injusto, na única coisa que eu não posso tocar, eu tocar. Você sabe o que é que José está dizendo? O que ele está dizendo é muito injusto, na única coisa que eu não posso tocar, eu tocar. Deus diz assim: olha,
eu vou te dar 7 dias. Toca em 6, trabalha em 6, ganha em 6, corre em 6, mas tem um que você não deve tocar. É muito injusto tocar no único que Deus disse que não devo tocar. Você entende? É o mesmo argumento. É muito injusto, ele disse para a mulher de Potifar, se ele não tivesse pensado assim, ele teria deitado com a mulher de Potifar, mas ele entendeu, eu não posso tocar na única coisa que eu sou impedido de tocar. Então seja fiel, entregue a vida a Deus. E quando ele tomou essa decisão, a história termina dizendo que ela arrancou a veste, ele vestiu uma túnica e ela arrancou a túnica dele, ele saiu sem túnica, ele perdeu a túnica, mas não perdeu a integridade. Você entende? Ele perdeu a túnica, mas não perdeu a integridade, não perdeu o compromisso com Deus. Quando você decide seguir Jesus Cristo, entregar a vida nas mãos dele, eu não vou mentir para você, você vai abrir mão de algumas coisas. Um dia eu visitei um senhor que estava passando uma certa dificuldade, há alguns anos já, estava tentando um emprego e sempre que ia e apresentava sua fidelidade a Deus e guardava o sábado, ele não conseguiu emprego. E quando eu visitei, ele disse assim, pastor, eu não vou lhe dizer que é fácil, mas eu nunca senti Deus me amparando, me carregando como está me carregando no colo como agora. Eu posso ter perdido um pouco do emprego, pastor, mas eu não perdi meu compromisso com meu Deus. E isso é o que eu tenho de mais importante. O que eu tenho de mais importante, ele me disse, pastor, não é a conta do banco, é a minha relação com meu Deus. E isso eu não abro mão. Eu posso abrir mão de um emprego, eu posso abrir mão de um salário, mas eu não posso abrir mão da minha intimidade, meu compromisso com meu Deus. Então, se você tiver que abrir mão de alguma coisa, de uma bebida, da promiscuidade, o que você tiver que abrir mão para aceitar a relação, a intimidade e o compromisso com Deus, faça isso. E hoje, mais uma vez, eu vou te convidar. Decida entregar a vida nas mãos desse Deus, o Deus de José. Então eu quero convidá-lo essa noite mais uma vez a tomar a decisão. Se você já tomou a decisão em outras noites, Deus seja louvado. Essa noite eu quero convidar aquelas pessoas que ainda não tomaram essa decisão. Então você vai entrar no site novotempo.com/eu aceito. E quando você colocar lá, eu aceito, o mais rápido possível, nós vamos entrar em contato, mas eu quero que você coloque lá a tua decisão, eu aceito ser batizado, eu aceito. Eu quero a intimidade com Deus, eu quero a prioridade de Deus. Você também pode mandar pelo WhatsApp uma mensagem, 12982000062. E você vai colocar, eu aceito, eu quero voltar para os braços de Cristo, eu estou cansado de estar longe dele. Você vai ver na tela também um QR Code que também você pode apontar aí a câmera do teu celular e vai levar para o mesmo canal e você vai escrever eu aceito. Esse é um canal para aquelas pessoas que querem dizer eu quero voltar para os braços de Cristo, eu quero ser batizado. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Eu vou estar orando durante a música que a Melissa vai cantar. Essa música fala sobre esse recomeço em Cristo. Imagina esse recomeço encontrando Cristo e tendo Ele, o teu Salvador, como o Senhor da tua vida. Enquanto você estiver ouvindo essa música, eu quero que você tome a decisão. E você pode ouvir a música e mandar a mensagem, eu aceito. E ao final eu quero fazer um convite muito especial para você. Diante dos seus olhos eu verei meus dias num livro em suas mãos. Quem eu era, quem eu me tornei, minha vida oculta, nunca mais. Quando eu estiver diante do seu
estiver diante dos seus olhos, eu verei o fruto bem em suas mãos. Eu verei seu sonho todo renovado, como era desde o princípio. E eu direi, tu és santo, eu verei como é santo, não como por um espelho, mas face a face eu verei, vou servi-lo pela eternidade, que um dia na cruz o seu eterno amor eu ganhei. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Quando eu estiver diante dos seus olhos, eu verei meus dias num livro em suas mãos. Deus seja louvado. Você conseguiu entender a mensagem dessa música? Algumas pessoas dizem assim, pastor, José um dia foi próspero, né? Quando ele se tornou o segundo no reino do Egito. Se você continuar lendo a história de José, você vai perceber que José, ele se tornou o segundo no império. A Bíblia diz que abaixo do faraó, ele governava. Ah, pastor, nesse momento ele foi próspero? Não. Sabe quando José foi próspero? Quando ele chegou no Egito como escravo, como objeto aos olhos dos homens, mas disse, o Senhor é a minha prioridade. Sabem, José ele foi próspero quando ele disse, o Senhor é o meu Deus. O Senhor estava com José. E sabe por que o Senhor estava com José? Porque José estava com o Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, não é uma exclusividade para José. Não é que o Senhor tinha uma preferência por José. A história de José está na Bíblia apenas para te dizer que é a história da tua vida, da minha vida. Quando a Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino. Quando a Bíblia diz assim, olha, priorize o que é prioridade para Deus. O que a Bíblia está dizendo é, você pode ser próspero também. E não depende do que o teu gerente do banco vai dizer. Depende de Deus estar ao teu lado. A música que nós acabamos de ouvir diz que quando nós chegarmos no céu, que nós entendermos, estamos salvos, o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós vamos dizer, Senhor, valeu a pena. Tudo que eu abri mão não vale nada, não foi nada. Então eu quero convidá-lo essa noite a dizer, Santo Deus, se tiver que abrir mão de alguma coisa, eu quero abrir, mas eu não quero abrir mão da decisão de entregar a vida em tuas mãos. Então envia a tua mensagem, tua decisão, novotempo.com/eu aceito. Você vai dizer, eu aceito o batismo, ou eu quero retornar para os caminhos do Senhor. E neste final de semana, sábado e domingo, nas igrejas adventistas, sábado pela manhã, domingo à noite, nós vamos ter a celebração do Restaurados. E em centenas de igrejas você vai ver pessoas sendo batizadas, porque elas estão dizendo, eu aceito, Ele é minha prioridade. Então manda mensagem, tanto por novotempo.com/eu aceito, como pelo WhatsApp 12982000062. Na tela também aparece um QR Code, manda a mensagem, eu aceito. Você está na igreja? Então me deixa fazer um pedido para você mais uma vez. Você poderia se colocar em pé para eu terminar orando por você? Você está em um pequeno grupo? Então coloque-se em pé e diga, eu tomo minha decisão. Essa é a minha decisão, eu quero
Você convidou alguém que está com você na igreja, então ajuda essa pessoa, se levanta com ela. No pequeno grupo também, se você está em casa e você sente esse desejo de sentir essa paz, de tomar essa decisão, coloque-se em pé também. Sabem, cada decisão é única para o céu. Cada decisão é especial para Deus. Não sei quantas pessoas estão nos assistindo nesse momento, mas mais de 400 pessoas ao longo dessa semana tomaram essa decisão de eu aceito. Eu não conheço todas, mas sabe o que é mais lindo? Deus sim conhece cada uma delas. Ele sabe o nome, Ele sabe a circunstância que te levou a esse momento e Ele pode te dar um abraço, e é o que eu vou pedir, que Deus te dê um forte abraço. Então coloque-se em pé onde você estiver, na igreja, no pequeno grupo, se estiver em casa, coloque-se em pé para dizer eu aceito. Manda a mensagem para que de alguma maneira possamos entrar em contato o mais rápido possível com você. Mas prepare-se para a grande celebração que é o teu batismo, a grande celebração que é o teu retorno para a igreja. E como José, você vai poder dizer eu sou próspero. Eu sou próspero e a minha prosperidade ela vai me acompanhar. Tudo está incerto, a economia está incerta, a saúde está incerta. Mas a prioridade, a minha prioridade e o meu compromisso com Deus, estes permanecem firmes. Por isso eu quero entregar a vida nas mãos dele. Então eu quero convidá-lo a colocar-se em pé e eu quero orar com você, eu quero pedir uma bênção muito especial. E essa prosperidade de José vai te acompanhar, vai te dar paz, mesmo quando tudo falhar. É essa a sua decisão? Coloque-se em pé e eu quero orar com você. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado por essa linda história, Senhor. Uma história tão antiga, mas tão próxima ao mesmo tempo, que nos fala de um homem que decidiu qual seria a prioridade. E a prioridade dele foi o Senhor. E como ele colocou o Senhor em primeiro lugar, ele foi próspero. O mundo não o via como alguém próspero. As pessoas que o empregaram não o viram como alguém próspero, mas o céu via José como um homem próspero. Essa noite o nosso coração foi aquecido pela história de um homem que era próspero, porque Deus era o Senhor da sua vida, Ele guiava e dirigia a sua vida. Então, guia e dirige a vida de cada um dos nossos amigos que tomaram a decisão essa noite. Dá um forte abraço. Que em casa ou na igreja, retornando para casa, eles tenham o coração aquecido e o teu abraço, dizendo foi a melhor decisão da sua vida. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós vamos encerrar. E nós vamos encerrar com o tema mais especial para mim da Bíblia. Jesus Cristo tem um plano de voltar a essa terra para te salvar. Amanhã nós vamos entender que plano é esse, como é o céu, para onde vamos. Que Deus te abençoe, que a paz e a presença dEle te acompanhe e aqueça o teu coração.